Olá, vim trazer uma reflexão. E se eu não gostar do meu médico, o que eu faço? Então, eu vou dar umas dicas aqui que são pertinentes para não gostei do meu médico. E aí, o que eu faço? Bom, a primeira coisa, claro, é o óbvio, né? Troca de médico. Né? Por que eu tô falando isso? Porque ontem eu conversei com uma pessoa e ela tava meio desiludida, assim, eu desisti da terapia porque eu não gostei da psicóloga, da terapeuta. Eu falei, uai, mas troca de terapeuta, até achar uma legal, até achar uma que encaixa, né? Não é que a pessoa é ruim ou não é, é uma questão da conexão, né? E aí ela achou aquilo muito interessante, ela achou uma ideia sensacional. Então, caso você não tenha pensado, então assim, você não gostou do seu médico, ou do profissional de saúde que te atendeu, ou do seu psicólogo, ou do seu terapeuta, troca de pessoa, não tem problema, né, gente? Monogamia é só um modelo para o casamento, é um dos modelos que existem para o casamento. A gente não tem monogamia para profissional de saúde, então a gente pode mudar sem maiores problemas. Agora, isso é um lado, né? Claro. Então a gente não precisa desistir da medicina porque um médico não conectou com a gente pode tentar outros, né? Igual o Tinder, por exemplo. Eu saí com uma pessoa, não deu certo, eu volto pro Tinder e procuro outra. Tudo certo, né? Assim, a gente vai conseguir se encaixar. Então a gente não precisa desistir da medicina porque não achou o médico legal e não precisa desistir da terapia porque ainda não achou o terapeuta legal. Então o primeiro ponto é esse. Procure outro, mas não desista daquele método, né? Se esse método é para você. O segundo ponto é, o poder é seu. Então, ou seja, para fazer essas duas estratégias, essa primeira que é troca de profissional, você precisa do seu poder, né? E a segunda estratégia, você precisa de mais ainda do seu poder. Existe uma estratégia chamada comunicação não violenta. E essa estratégia, ela aproxima, ela conecta. Então, caso o seu profissional não tenha se conectado com você e você queira se conectar, você queira investir nessa conexão, existe um jeito. E esse jeito se chama comunicação não violenta. Como que é a estrutura dessa comunicação? A estrutura dessa comunicação primeiro eu vou fazer uma observação factual, eu vou descrever um fato sem julgamento. Então, por exemplo, doutor fulano, você atrasou 15 minutos para me atender. Ou, doutor fulano, eu percebi que você não olhou o exame tal. Ou, doutor fulano, você não respondeu a minha pergunta tal. Ou seja, isso é um fato, tá vendo? Porque quando a gente aponta o fato sem julgamento, a gente tem mais chance de conectar com a pessoa, porque a pessoa não fica na defensiva. Agora, se eu virar para a pessoa e falar, você sempre atrasa, isso vai deixar a pessoa na defensiva. Você nunca responde o que eu pergunto, isso vai deixar a pessoa na defensiva. Mas se você trouxer para o fato, a sua chance de penetrar aumenta. E aí a segunda camada da comunicação eu vou falar sobre a minha emoção, sobre os meus sentimentos. Então, quando você se atrasou 15 minutos, eu me senti triste, ou eu me senti com raiva, ou eu me senti angustiada porque eu tinha outro compromisso. Eu me senti desse ou daquele jeito. E aí, por que a gente se sente assim? Para que servem as nossas emoções? As nossas emoções são bússolas para as nossas necessidades que estão por trás. Então, eu tenho uma necessidade de me sentir aceita, eu tenho uma necessidade de me sentir validada, eu tenho uma necessidade de me sentir vista. Então, quando o senhor atrasou 15 minutos, eu me senti triste porque eu tenho uma necessidade de ser vista, de ser validada. Pronto. Então, repare, fato, emoção, sentimento, necessidade. E por último, a última camada, pedido. Então, poderia, por favor, atender no horário, ou me avisar quando for atrasar, ou poderia, por favor, responder minha pergunta quando eu perguntar. Então, repare, essa é uma forma que a gente produz conexão. E isso vale para os profissionais de saúde e vale para uma infinidade de situações à nossa volta. Vale para relações, para aquele dia da DR de casal, vale para você estar na festa chata, numa rodinha superficial, para você aprofundar a comunicação. Então, assim,
é uma forma da gente assumir a nossa responsabilidade no nosso contato com as outras pessoas. Ai, mas o mundo está muito superficial. Ok, aprofunde você, faça um primeiro movimento você, se você quiser. Se você não quiser, tem a opção de trocar, né? Trocar a relação, se conectar com outra pessoa, tá bom? Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. E falando sobre cura, eu acho que a comunicação, ela cura as nossas relações. E o ser humano, ele é um ser relacional. Então a gente vai precisar curar as relações. Combinado? Um abraço, até o próximo vídeo.